Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós estamos examinando já há algum tempo o tema obediência ser aprendida e estávamos vendo as manifestações da rebeldia no ser humano e devíamos ter encerrado isso no domingo passado, mas ainda vamos trazer novamente basicamente o mesmo tema, e espero que com essa abordagem de hoje as coisas fiquem mais claras a todos, de modo que não seja também um mero entendimento intelectual, mas sobretudo um entendimento dado pelo Espírito. Por isso oramos e por isso pedimos a direção de Deus. Nós temos visto que as manifestações da rebeldia do ser humano se manifesta, aliás, a rebeldia do ser humano se manifesta mais claramente através de palavras, da razão e dos pensamentos. Já vimos que a manifestação da rebeldia do ser humano através de palavras, depois através da razão, e por último estávamos vendo a manifestação da rebeldia do ser humano através dos pensamentos. Nós vimos que a obediência do ser humano a Cristo tem um destaque especial em 2 Coríntios 10, 4 a 6, onde nós lemos assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, isto é, enganosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Nós vimos que o primeiro elo entre a razão e o pensamento, esse foi o primeiro ponto que vimos. Vimos que o ser humano manifesta a sua rebeldia através de palavras, repetindo, da razão ou raciocínios e dos pensamentos. Palavras rebeldes brotam de um raciocínio rebelde. O raciocínio rebelde vem de um pensamento rebelde. Por isso, o centro da rebeldia do ser humano está no seu pensamento. Assim, todo pensamento rebelde é o centro de toda rebeldia. Por isso que enfatizamos que devemos destruir as argumentações. Meus irmãos, isso é de uma importância que excede muito a todo o entendimento intelectual. Nós devemos destruir as argumentações e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por isso que o texto diz, eu vou repetir, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, isto é, enganosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todos nós, sem distinção, gostamos de edificar raciocínios como fortalezas ao redor dos nossos pensamentos. Tais raciocínios têm que ser destruídos e o pensamento tem que ser levado cativo. Nós temos que, as argumentações devem ser deixadas de lado, mas os pensamentos devem ser reconduzidos. A expressão toda arrogância, em algumas versões, toda altivez, literalmente significa todo edifício alto. O texto diz, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e
todo edifício alto que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, esse edifício alto que é construído precisa ser removido, destruído, e os nossos pensamentos têm que ser levados novamente cativos para a obediência de Cristo. Deus, então, vê todo o raciocínio puramente humano como um edifício muito alto, obstruindo o conhecimento de Deus. Para entendermos isso, eu tenho que repetir um texto que nós já lemos em Isaías, capítulo 55, onde nós lemos o seguinte: porque os meus pensamentos, aliás, o texto diz que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A razão, ele explica, é porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, a questão básica é que nós, não é no pensamento propriamente dito, a questão é que o pensamento, nosso pensamento tem que se voltar para o que Deus diz. Nós não temos que pensar de acordo com o que aprendemos de A, B ou C, aprendemos ao longo da nossa história, com a convivência que tivemos, nós adquirimos uma bagagem, nós temos conceitos, ideias, planos, mas tudo isso tem que ser reconduzido nós temos que pensar de acordo com o que Deus pensa, porque senão nós vamos estar em direções opostas à vontade de Deus. Por isso que dissemos que Deus vê todo o raciocínio do homem, do ser humano, como um edifício muito alto, obstruindo o conhecimento de Deus. Logo que o ser humano começa a raciocinar, seus pensamentos ficam cercados, e então ele perde a liberdade de obedecer a Deus, uma vez que a obediência é uma questão de pensamento. O hábito do ser humano de argumentar é tão sério que não pode ser resolvido sem uma batalha. Mas nós não podemos usar o raciocínio humano para combater o raciocínio humano. Para derrotarmos a arte de argumentar, temos que usar as armas espirituais, ou seja, o poder de Deus. 2 Coríntios 10, 4a, diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Exatamente esses muros altos, esses edifícios altos, que nós construímos em torno dos nossos pensamentos. Então, Deus mesmo é quem luta contra nós, pois temos nos tornado seus inimigos. O hábito de argumentar nós herdamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu um entendimento para o homem e está pronto a nos conceder o entendimento, a sabedoria, o discernimento dele. Agora, quando o homem se separou de Deus, lá no início, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele optou por abandonar o conhecimento de Deus e optou por ser um ser independente de Deus. E aí está o problema.
Então, poucos percebem como as nossas mentes, se elas não estiverem alinhadas com a mente de Deus, causam dificuldades para que o propósito de Deus seja levado a termo em nós. Satanás emprega toda sorte de argumentos para nos escravizar, a fim de nos tornarmos inimigos de Deus, em lugar de sermos por Ele subjugados. Não é um jugo imposto. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em segundo lugar, nós vimos que é preciso recapturar a mente aprisionada pela razão. Destruímos raciocínios falaciosos, isto é, enganosos, e toda arrogância, e todo edifício alto, e toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Através da sua mente, o ser humano pensa, e isso é o que caracteriza o ser humano. Mas, para manter a liberdade, o ser humano precisa convencer-se de que todos os seus pensamentos são bons e corretos. Por isso que ele os cerca de muralhas, de argumentos, porque ele quer mostrar que está certo no que ele está pensando. Então, ele não se atreve a expor os seus pensamentos à interferência de quem quer que seja. Nós, na semana passada, vimos que Jesus contou uma parábola sobre o reino de Deus. Está registrado em Lucas 14, 16 a 20. Ali está 16, 14, não, já é outro, já estamos mais na frente. Aí. Não é 16a, é 16b. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro diz: casei-me, por isso não posso ir. Essa grande ceia é o convite para estar com Deus, para viver com Deus, para andar com Deus, enfim, é um convite para nós entregarmos nossa vida para Ele, para que Ele nos farte de todas as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Mas as pessoas, fazendo uso dos seus argumentos, dos seus raciocínios, eles dão 1001 desculpas. 1001 desculpas. O primeiro aqui disse, depois que o Senhor disse: está tudo pronto. A obra de Jesus já foi feita na cruz, Ele já nos redimiu do pecado, então basta que você aceite. Mas muitos vão dizer: não, eu não posso ir, porque comprei um campo, preciso ir vê-lo. Por que não vê no outro dia? Mas é uma desculpa esfarrapada que as pessoas dão para não fazerem o que devem ser feitos. Então a pessoa pede: você me desculpa, mas... né? O outro diz: comprei 5 juntas de bois. Hoje aqui na cidade ninguém compra junta de boi, mas você pode dizer: comprei uma bicicleta e eu vou experimentar, uma moto ou carro, seja lá o que for. O outro pode dizer: eu casei, por isso não posso ir. Tá. Então, se Deus não destruir essas fortalezas, o ser humano jamais será livre para obedecer a Deus. Obedecer a Deus é algo que vai nos abençoar, assim como o pai quer que o filho lhe obedeça. Por quê? Porque ele deseja abençoar o filho, ele quer que o filho seja bem-sucedido. Então, não é por mal, mas é para evitar que o filho entre por um caminho errado.
Satanás aprisiona o ser humano através das fortalezas do argumento. Só a autoridade de Deus pode levar cada pensamento para obedecer a Cristo. Para reconhecer a autoridade, as argumentações humanas têm de ser primeiramente lançadas no chão. Nós vimos, em terceiro lugar, aos que estão cheios de opinião, advertências aos que estão cheios de opinião própria. O primeiro exemplo que nós demos foi do apóstolo Paulo. Em seu estado natural, vimos que ele era uma pessoa muito inteligente, capaz, sábia, racional. Quando liderava um grupo de pessoas a caminho de Damasco para aprisionar os cristãos dali, ele foi derrubado do chão ao chão por uma grande luz, o próprio Senhor Jesus. Naquele momento, todas as suas intenções, todo o seu modo de viver, toda a sua capacidade, todos os seus pensamentos foram jogados por terra. Muitas pessoas, quando encontram dificuldades, elas sempre encontram outro caminho para fazer o que elas querem, o que elas acham que devem fazer. E não importa o que façam, elas continuam agindo de acordo com as suas próprias ideias e modo de agir. Mas não foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Uma vez abatido, ele perdeu tudo. Filipenses 3,7, ele deixa isso registrado. Mas o que para mim era lucro, o que eu achava que era vantajoso, todas as minhas argumentações, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então ele não podia mais dizer ou pensar coisa alguma. Ele não sabia mais nada. Você antes acha que você sabe tudo, que você tem todas as respostas, você tem todas as razões. Mas quando você se depara com a autoridade de Deus, você reconhece que você não sabe nada. Nada, nada, nada. Quanto mais a pessoa conhece a Deus, mais ela sabe que não sabe nada. Foi por isso que o apóstolo Paulo estava pronto para ouvir e atender, e por isso diz: quem és tu, Senhor? Seus pensamentos tinham sido cativados pelo Senhor e ele obedeceu do fundo do coração. Antes, quais fossem as circunstâncias, Saulo de Tarso, porque ele assim era chamado, sempre liderava. Mas ao tomar consciência da autoridade de Deus, ele perdeu suas opiniões. 2 Coríntios 3,5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Eu sei que não são os meus pensamentos, porque eu conheço os pensamentos de Deus. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Eu vou ler novamente, porque eu acrescentei aqui algo que não está no texto. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. A principal evidência de que uma pessoa entrou em contato com Deus está no desaparecimento de suas opiniões e esperteza. Devemos ser honestos, honestamente pedir a Deus que nos conceda a mesma perplexidade que Paulo teve ao se encontrar com Jesus. O segundo exemplo que nós vimos foi do rei Saul. Ele foi rejeitado por Deus porque poupou o que havia de melhor entre bois e ovelhas para sacrificá-los ao Senhor. Sua rejeição foi por causa dos seus pensamentos. Ele pensou que estava agradando a Deus, ele pensou que era uma ideia melhor do que Deus havia dito para ele fazer. Já dissemos, ele foi zeloso em servir a Deus, ele não mentiu, ele confessou que realmente havia poupado o melhor, mas ele fez o que ele queria, e não o que Deus queria.
A conclusão é clara: todos que servem a Deus devem refrear suas decisões com base em seus próprios pensamentos. Assim, antes, nós devemos fazer a vontade de Deus e não o nosso próprio pensamento. Nós devemos dizer explicitamente: Senhor, o que é que Tu queres que eu faça? Dizer mais do que isso é totalmente errado. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul se recusou a destruir os amalequitas e foi morto por um amalequita. O Atmani diz que quem poupa um amalequita em seu próprio pensamento será destruído, finalmente, por um amalequita. O terceiro exemplo foi de Nadab e Abiú. O problema de Nadab e Abiú é que eles deixaram de se sujeitar ao pai deles, que era literalmente a quem Deus havia incumbido de realizar o ministério sacerdotal, e eles agiram por conta própria, à luz do que eles acharam que deveriam fazer com o mesmo propósito, agradar a Deus. Eles pecaram porque ofereceram fogo estranho a Deus. Estranho porque não era o que Deus pediu, estranho porque Deus nunca pediu isso deles e nunca requereu isso deles. Eles se apresentaram diante de Deus de uma forma indevida e eles foram totalmente rejeitados por Deus e punidos com a morte. Em quarto lugar, nós vimos que o testemunho do reino apresentado através da obediência. Então, dissemos que Deus não considera o fervor da nossa pregação do Evangelho ou com que boa vontade sofremos por ele, mas até que ponto nós somos obedientes. Por isso que Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Praticar o mal é fazer a sua vontade, é fazer o que você quer, o que você pensa que é mais certo, mais adequado, mais próprio para a ocasião. Então não é o que Deus diz, é o que você acha que deve ser feito. E a estes o Senhor vai dizer: eu nunca conheci vocês, porque Ele conhece aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que levam em consideração a sua condição de Salvador, mas também de Senhor. Deus não considera o que dizemos, mas até que ponto somos obedientes. Não quer dizer que as palavras não são importantes, mas aquilo que dizemos com a boca tem que ser coerente com o que há no coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Foi o que Jesus perguntou, no mesmo contexto do anterior. Então o reino de Deus começa quando há absoluta obediência a Deus. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. É possível traduzir por entre vocês ou dentro de vocês. Mas a tradução dentro de vocês é muito mais coerente, porque o reino ainda viria. Muito bem. Então, o reino é uma questão do coração. É uma questão de... Não há reino de Deus se nós não obedecemos a Deus. Só há reino de Deus quando nós obedecemos a sua palavra.
Obediência absoluta a Deus só existe quando não há nenhum pronunciamento de opinião própria, nenhuma apresentação de argumentos, nenhuma murmuração, nenhuma ofensa. Nós vamos ver agora Jó 1:8b. Deus disse acerca de Jó: não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. É um dos homens, um dos personagens da Bíblia que receberam mais elogios da parte de Deus, foi Jó. Veja, ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas ele foi provado, perdeu tudo. Satanás disse: olha, ele faz isso porque ele tem tudo que o Senhor abençoou ele com tudo que é desejável, mas tira essas coisas dele para ver como é que ele vai reagir. Então ele foi provado, perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo. E ao ser provado, ele foi cercado de amigos que começaram a dizer e a mostrar para Jó que aquilo estava acontecendo por causa do pecado dele. Porque ele tinha feito isso, aquilo outro, coisas que ele nunca fez. E ele procurou se justificar o tempo todo, dizendo que queria um julgamento justo diante de Deus, porque ele não havia cometido nenhum pecado que justificasse a sua situação. E essa conversa se desenrola até o capítulo 37, quando os amigos falam várias coisas. O último a falar foi o que falou coisas mais adequadas, mais apropriadas, mais coerentes com aquilo que Deus ia dizer a partir do capítulo 38. Então o Senhor se revelou a Jó no meio do redemoinho. Jó 38, versos 1 a 3. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como um homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. O que Deus estava querendo dizer é que ele estava obscurecendo o Jó, o homem que é íntegro, reto. Isso significa que eu e você podemos cair na mesma situação. Podemos tentar obscurecer os planos do Senhor. Deus sabe o que faz, por que faz, quando faz. E nós temos que buscar e entender, então, o que Deus está fazendo. Em nenhum momento Jó negou o Senhor, mas Deus disse para ele: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Já que você tem tem tantas respostas para se justificar, então eu vou fazer perguntas para você. E Deus fez muitas perguntas para ele. Depois de fazer muitas perguntas a Jó, o Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isto aquele que critica Deus. Jó respondeu ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Põe a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. O que Jó está reconhecendo aqui? Que os seus pensamentos, por mais elevados que fossem, não estavam de acordo com o plano e o propósito de Deus. Então ele falou: não vou falar mais, não tenho o que falar. Diante do que eu estou vendo, depois de ouvir Deus falar, depois de ouvir as palavras de Deus, ele falou: não tem mais nada para falar.
capítulo 40, verso 6. Então o Senhor do meio do redemoinho respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas. Deus continua a perguntar. E você me responderá: será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Depois de fazer novamente algumas perguntas a Jó, bastante perguntas a Jó, capítulo 42 é a hora que Jó responde. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Então Jó disse finalmente: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó argumentou o tempo todo com seus pseudos amigos que estavam acusando ele para poder se justificar. Mas depois de passar por tudo isso e ouvir Deus, ele diz: olha, eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus se manifestou a ele num redemoinho e falou ali do meio do redemoinho. Ele não estava vendo Deus, porque ninguém viu a Deus até hoje, face a face. E Deus, quando quis se revelar ao homem, ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, é assim que uma pessoa que tem contato com a autoridade de Deus passa a pensar: não sei nada. Toda pessoa que acha que é o rei da cocada preta, que é o tal que sabe todas as coisas, não conhece a Deus. Pode conhecer Ele de ouvir falar, de ter algum conhecimento intelectual, mas não conhece a Deus. Quando conhecemos a Deus, nós tememos e trememos diante de Deus e da sua palavra. Deus tem as primícias da obediência em seu próprio Filho, o seu primogênito, Jesus. Mas Ele aguarda a obediência dos muitos filhos semelhantes ao primogênito. É isso que nos diz Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o desejo de Deus é que Jesus seja o modelo do Filho obediente e nós sejamos como Ele, também obedientes. Sempre que a igreja obedece de verdade à autoridade de Deus nesse mundo, há o testemunho do reino e Satanás é derrotado. Mas ele só é derrotado se nós andarmos em obediência. Satanás não tem medo do nosso trabalho enquanto agimos sob o princípio da rebeldia. Ele apenas ri secretamente quando fazemos as coisas de acordo com os nossos próprios pensamentos. Nós vimos que a arca devia ser carregada pelos levitas, mas os filisteus enviaram a arca de volta a Israel, depois de terem capturado essa arca, sobre um carro puxado por bois. Davi, ao transportar a arca para a sua cidade, deixou de consultar o Senhor. Em lugar disso, Davi ordenou, segundo as suas ideias,
que a arca fosse transportada por um carro de bois. Os bois tropeçaram e a arca começou a cair. Uzá estendeu a mão instantaneamente para segurá-la e ele morreu ali. Mesmo que a arca não tivesse caído, ela não se encontrava sobre os ombros dos levitas, a quem Deus incumbiu de transportar a arca. Ela jamais deveria ter sido transportada num carro de bois, mas sobre os ombros dos levitas. Por isso que anteriormente, ao passar o rio Jordão, ela foi carregada nos ombros pelos levitas, as águas transbordavam em toda a ribanceira e ela permaneceu intacta, apesar de todo o transbordamento do rio. Nós vimos também que Simão Pedro e seus companheiros tentaram sem sucesso apanhar peixes durante uma noite inteira, mas ao obedecerem a uma ordem dada por Jesus no mesmo lugar, apanharam muitos peixes. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Sou indigno de ti. Ele estava reconhecendo que os seus pensamentos, os seus projetos não funcionavam. Mas quando se obedece à palavra de Deus, as coisas funcionam. O contraste mostra que Deus quer que lhe obedeçamos, não que lhe façamos sugestões. Deus deve nos esvaziar primeiro para a sua vontade ser executada sem interferência. Se um copo está cheio, não há como enchê-lo. Deus não pode ocupar um espaço que é ocupado por nós. Nós temos que desocupar o lugar para que Deus ocupe esse lugar. Lucas 9, 23 a 25, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Pois de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Então, para eu ganhar o que é de Deus, eu tenho que perder o que é meu. Eu não posso ter o que é meu e o que é de Deus ao mesmo tempo. Deus quer que eu abra mão de mim mesmo, da minha própria vida, dos meus pensamentos, dos meus conceitos, das minhas ideias, para que Ele reine e governe inteiramente na minha vida. Isso é fácil? Não. Por isso que Jesus diz: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz, morra para si mesmo e siga-me. Deus deve governar o ser humano e não deve. Deus deve governar e o ser humano não deve dar conselhos a Deus. Por isso, pensamentos humanos devem ficar totalmente de fora. No passado, nós pensamos que tínhamos liberdade, tendo os nossos pensamentos, a nossa própria vontade. Agora nós encontramos a verdadeira liberdade, tendo os nossos pensamentos recapturados por Deus, para obedecermos a Cristo. Ao perder a nossa liberdade, já obtemos a verdadeira liberdade do Senhor. 2 Coríntios 10, 6 diz assim:
estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. A obediência perfeita só é possível depois que os pensamentos são recapturados. Todo aquele que ainda se inclina a oferecer conselhos a Deus não é totalmente obediente. O Senhor está pronto a vingar toda desobediência quando a nossa obediência estiver completa. Se nós, na qualidade de crentes, nos deixarmos transformar totalmente, obedecendo absolutamente a Deus, temendo nossas próprias ideias e opiniões, então Deus será capaz de manifestar a sua autoridade sobre a terra. Como as pessoas vão ter vontade de conhecer a Deus se eles não veem Deus em nós, através da nossa obediência? Conclusão. Temos visto as manifestações da rebeldia do ser humano e vimos que ela se manifesta mais claramente através de palavras, da razão e dos pensamentos. Então, como podemos esperar que o mundo seja obediente quando a igreja não é? Uma igreja desobediente não pode esperar que os incrédulos obedeçam ao Evangelho, mas com uma igreja obediente, também surgirá a obediência ao Evangelho daqueles que não conhecem a Deus ainda. Todos nós devemos aprender a aceitar a disciplina para que sejam instruídas as nossas bocas a não falar levianamente, a nossa mente a não argumentar, nossos corações a não oferecer conselhos. O caminho da manifestação da glória de Deus está diante de nós. Deus há de manifestar a sua autoridade sobre a terra quando a igreja estiver vivendo em obediência. É possível isso? Só Deus sabe, mas é o que diz o texto. Nós lemos o texto que diz que estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Não há como Deus executar a sua vontade sem que a igreja seja o reflexo daquilo que Ele é. Nós temos que entender que a igreja é nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo. Cristo é obediente. Para que haja corpo de Cristo, para que a igreja se manifeste como corpo de Cristo, ela deve ser obediente, porque Ele é o cabeça, e nós devemos obediência a Ele. Feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças por podermos compartilhar o que compartilhamos hoje. Não é a primeira vez que trazemos este assunto. Nós pedimos que o Senhor traga um entendimento que fique, que permaneça, que faça sentido para nós, não do ponto de vista puramente intelectual, mas também, sobretudo, espiritual. Pedimos que o Senhor nos dê o entendimento que vem de Ti, o discernimento que vem de Ti, o conhecimento que vem de Ti, para que sejamos praticantes da palavra e não meramente ouvintes esquecediços dela. Pedimos que o Senhor nos dê mais de Ti mesmo, mais do Teu Espírito, mais do Teu poder, mais da Tua graça, mais de Ti mesmo. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Pedimos que quando saímos daqui, saiamos em paz, seguros, cercados pelos Teus anjos, livres do mal, e que pela graça do Senhor possamos voltar a este lugar. Outra vez ainda nesse dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.